Asphodel, de Hilda Doolittle, ou Agare, é um poema extenso e introspectivo que explora temas como amor, memória, perda e a busca pela transcendência. Embora a obra seja conhecida por sua densidade lírica e simbolismo, algumas ideias centrais podem ser destacadas. Mitologia e simbolismo. Agade usa imagens mitológicas e simbólicas, especialmente relacionadas à flor do asfódelo, que na mitologia grega simboliza o reino dos mortos e a memória dos que partiram. A flor representa tanto a mortalidade quanto a persistência do espírito. Amor e Desilusão. O poema reflete sobre o amor romântico, sua intensidade, suas promessas e as desilusões que ele pode trazer. HD frequentemente questiona a possibilidade de um amor idealizado em contraste com a realidade. Memória e tempo. A obra é uma meditação sobre o tempo e a memória. HD explora como as lembranças moldam a identidade e como a arte pode capturar e preservar fragmentos da vida. Busca pela beleza e espiritualidade. A busca pela beleza, pela harmonia e por um sentido espiritual mais elevado permeia o poema. HD frequentemente conecta a experiência estética à transcendência espiritual. Crítica social. Embora sutil, o poema também contém uma crítica à sociedade moderna e às suas limitações, especialmente no que diz respeito às convenções sobre gênero e sexualidade. HD, como figura modernista, desafia normas e valores tradicionais. HD mistura lirismo com uma abordagem modernista, caracterizada por versos livres, imagens vívidas e uma estrutura fragmentada. Asphodel é ao mesmo tempo profundamente pessoal e universal, convidando o leitor a refletir sobre questões humanas essenciais. O poema Asphodel, de Hilda Doolittle, não é dividido em capítulos no sentido tradicional, mas possui uma estrutura lírica contínua que flui como uma meditação fragmentada. A obra não segue uma narrativa linear, mas apresenta momentos e reflexões que podem ser agrupados por temáticas recorrentes. Para entendê-la, é útil dividi-la em movimentos ou seções temáticas. Estrutura geral. A estrutura do poema pode ser interpretada como introdução, apresentação do símbolo do asfódelo e seu significado mitológico associado à memória e ao reino dos mortos. HD estabelece um tom de contemplação espiritual. Reflexões sobre amor e perda. Exploração de relacionamentos, tanto os realizados quanto os fracassados. Aqui surgem memórias íntimas e dilemas pessoais. Busca pela beleza e eternidade. A autora reflete sobre a arte e a poesia como meios para transcender o efêmero da vida. Conclusão. Um movimento em direção à aceitação e reconciliação com a mortalidade, com foco em redenção e continuidade através da memória. Breve resumo. HDE usa a metáfora do asfódelo como fio condutor para explorar os ciclos de vida, morte e renascimento. A flor, evocativa da mitologia grega, representa um limiar entre o passado e o presente, a vida e o pós-vida. Por meio de imagens vívidas, o poema aborda o amor romântico e as complexidades das relações humanas. Ao longo da obra, HD medita sobre a fragilidade do corpo, a impermanência do amor e a durabilidade da memória e da arte. O tom é introspectivo e a linguagem é repleta de alusões mitológicas, mostrando o impacto da tradição clássica em sua escrita. Por fim, o poema conclui com uma sensação de aceitação, destacando então a importância de encontrar beleza e significado, mesmo diante da mortalidade. Essa obra exige uma leitura atenta, pois seu estilo modernista privilegia a sensação e o simbolismo sobre uma narrativa explícita. A recepção de Sfodel, de Hilda Doolittle, HD, precisa ser compreendida dentro do contexto mais amplo de sua carreira como poetisa modernista e de sua trajetória como figura literária. Como muitos dos trabalhos de HD, Asphodel não recebeu ampla atenção popular à época de sua composição, mas foi valorizado em círculos literários e acadêmicos específicos. Eis como a obra foi recebida e interpretada. Pela sociedade da época, recepção limitada. Quando H.D. produziu Asphodel, ela já era associada ao movimento modernista, mas sua poesia era vista como desafiadora para o público geral. A obra, com sua linguagem densa e alusões mitológicas, não encontrou grande ressonância popular, principalmente porque o modernismo era considerado elitista e difícil de acessar. Contexto pós-guerra. Publicada no período entre as duas guerras mundiais, Assuda refletia as ansiedades e os temas existenciais típicos da época, como a busca por sentido em tempos de destruição. No entanto, muitos leitores preferiam obras mais diretas e realistas sobre a experiência da guerra.
Pelos pares literários, valorização por modernistas, escritores como Ezra Pound e T.S.H.D. reconheceram seu talento. Pound, em particular, foi um defensor inicial de seu trabalho. Asphodel foi elogiado por sua complexidade e sua capacidade de entrelaçar o pessoal e o universal. Influência feminista. Embora não fosse considerada uma feminista militante, H.D. foi admirada por mulheres escritoras que viam em sua obra uma exploração rica de experiências femininas, especialmente o amor, o desejo e a maternidade, frequentemente negligenciados pelos modernistas homens. Interpretação posterior, reavaliação crítica. A partir da segunda metade do século XX, a obra de H.D., incluindo Asphodel, passou a ser revisitada por estudiosos feministas e críticos interessados em poesia modernista. Eles destacaram como a autora mesclava sua identidade pessoal com as mitologias clássicas para criar algo único. Símbolo de resistência e transcendência. Leitores modernos interpretaram Asphodel como uma obra sobre resistência e superação. A utilização de referências clássicas foi vista como uma forma de transcender a mortalidade e imortalizar experiências humanas essenciais. Impacto a longo prazo. Hoje, Asphodel é considerado um exemplo poderoso do uso do simbolismo e da mitologia para explorar questões existenciais. Ele consolidou H.D. como uma figura fundamental do modernismo e como uma voz que desafiava convenções literárias e sociais. Essa obra permanece um ponto de interesse para estudos sobre poesia modernista e perspectivas femininas na literatura do século XX.